eu acho que boa parte aqui me conhece pelo Facebook, pelos plugins que eu desenvolvi. Para quem não me conhece, eu vou dar uma breve descrição, nem resolvi fazer slide sobre mim. Bom, meu nome é Cláudio, eu desenvolvo com WordPress faz praticamente 6 anos. Eu programo em PHP, Ruby, Python, JavaScript, mais algumas coisas. E boa parte do que eu faço, principalmente open source, é com WordPress. E por causa disso, de muita coisa open source e trabalhar com várias linguagens, você chega numa hora que você precisa se especializar um pouco mais e a olhar mais código dos outros e o seu código para trazer um pouco mais de qualidade. E essa palestra eu quero mostrar isso. Eu vou mostrar alguns standards de código do WordPress e também alguns padrões de projeto, algumas dicas, na verdade, de funções e métodos, algumas coisas que vocês podem fazer para deixar o trabalho um pouco mais fácil, padronizar um pouco e deixar o código mais legível e etc. Bom, vamos nessa. Bom, o título resume bem o que eu vou falar. Nem tudo que você faz e funcionou significa que realmente está certo. Tem diversas formas de chegar no mesmo objetivo. E boa parte dessas formas talvez não seja a forma mais correta. Tanto que algumas formas podem causar, dependendo do que você for fazer, abrir falhas de segurança no seu código, diminuir a performance, etc. Essa palestra eu vou deixar ela um pouco light, eu não vou entrar em muitos assuntos assim mais pesados, porque boa parte daqui eu sei que não é programadora, então vamos lá. Atualmente, no WordPress, só o repositório oficial, você tem mais de 8.000 plugins, quase 2.000 temas, e ainda tem mais uma infinidade de tema pago, Team Forest, Quiet Canyon e etc. Mais projeto pessoal, que todo mundo aqui deve ter um com WordPress, snippets, etc. Tipo, isso é um número muito, muito grande de código que está sendo cuspido todo dia no mundo. E esse código ele precisa de um padrão, ainda mais porque PHP, o PHP quando ele nasceu, até a gente estava conversando isso, ele nunca teve uma padronização de código, ele sempre foi uma criança criada solta, tipo, criar e jogar. Isso é legal porque, tipo, possibilita todo mundo aprender e a usar PHP de uma forma muito fácil. Mas depois que você passa da parte que você aprendeu um pouquinho, você tem que se preocupar em lapidar e deixar o seu código um pouco melhor para outras pessoas poderem ler também. E é exatamente isso. Quando você só produz código de forma desenfreada, sem usar nenhum standard, você cria caos. Porque, vamos lá, esse caos existe, né? Porque ninguém, tipo, não basta, né, saber só programar em PHP e JavaScript para trabalhar com WordPress. É necessário usar essas boas práticas de desenvolvimento. E não importa, né, se seu projeto é um projeto open source ou não, seja lá o que tipo de trabalho que você esteja fazendo. Um dia você vai morrer, um dia você vai abandonar o projeto, um dia você vai passar para alguém para frente e alguém vai ter que assumir a porra do filho. Tipo, não tem como. E aí você pode ter certeza, quem for assumir o seu filho vai te xingar pra caramba quando pegar o código todo zoado. Então, o que eu estava falando um pouco, com os padrões de código, você vai conseguir mais legibilidade, seu código vai ficar muito mais fácil para qualquer pessoa ler e interpretar, vai ter durabilidade, vai ser um código que vai durar mais. Por quê? Quando está bem escrito, todo mundo vai entender na hora de dar manutenção
vai ser mais simples e ainda mais dependendo das coisas que você for usar em WordPress, se você prestar atenção em algumas funções, você sabe que ela vai durar mais tempo antes de depreciar, que é o mesmo caso de compatibilidade também. E segurança, tem algumas coisas que eu vou falar de segurança nessa palestra, tipo coisa básica. Quando o código está bem certinho, bem feito, você consegue trazer mais segurança para ele. E tudo isso gera manutenção. Quando o seu código tem todos esses caras, ele vai ter fácil manutenção, vai ficar muito mais simples de qualquer pessoa, mesmo alguém que não manja muito, pegar e poder ler e entender. E uma coisa que eu não coloquei aqui, que nem sempre, um fator nem sempre acontece, mas que pode acontecer quando você tem tudo isso junto, você ter um desempenho melhor também na sua aplicação. Bom, o WordPress ele tem um próprio padrão, que tem no site do Makecore, tem um handbook só para um padrão de código do WordPress. E ele vai ter a parte de CSS, HTML, JavaScript e PHP. Essa documentação não é grande, são praticamente 4 páginas só. O negócio é curtinho. E eu vou resumir algumas para elas. Eu coloquei umas coisas simples que todo mundo pode tomar um cuidado e ler. Isso daqui é muito usado na documentação para você comitar no core do WordPress, fazer um plugin, fazer um tema open source. É muito importante que você use isso. E é muito legal também que quem não só desenvolve open source, use também projeto pessoal como uma forma de se disciplinar e também de espalhar, né? Tipo, um código bom. Bom, padrões de código são code standards. O primeiro, que aqui é uma regra geral para tudo, indentação do WordPress é indentação com tab, que é o real tab. Ao contrário de 4 espaços. Tem uma diferença, geralmente quando você fala isso, as pessoas não conseguem visualizar. Aperta tab, eu dei tab, tipo, indentou. E aí quando você fala, não, tem indentação com 4 espaços, e aí a pessoa acha que você está apertando espaço 4 vezes. Não é bem assim. Depende do jeito que você configura o seu editor de texto, o seu IDE, para ele tabular. E aí a diferença é o caractere. Porque quando você indenta mesmo com tab, ele usa esse caractere que é barra invertida T. E quando você indenta com espaços, ele usa esses 4 barra invertida S. E aí, tipo, que tá a sacada. Por que o WordPress usa o tab? O real tab? Porque se você... ele é um pouco mais elástico. Você consegue personalizar ele melhor. Por exemplo, esse tab, que é um caractere só, você pode configurar no seu IDE para ter espaço de 2, espaços 4, 6, 8, o que você quiser. E isso passa mais compatibilidade e fica mais fácil de dar manutenção para qualquer um. E outra coisa também que é uma regra geral é espaçamento. Que é espaçamento de elementos. No WordPress, nos standards de código deles, você nunca vai amontoar todo o código de uma vez em uma linha só. Eu vou mostrar alguns exemplos e isso vai ficar bem claro. Bom, um exemplo de CSS errado. Para começar, primeiro de tudo, nome de seletor nome de seletor de CSS tem que ser sempre alguma coisa que represente realmente o que você está usando. Não pode ser qualquer número e letra jogada. É importante que represente, de preferência, se for em inglês. Nunca usar underline. Sempre quando você vai separar parágrafos, separar frases no seletor, sempre traço. E nunca também caixa alta, caixa baixa. Nunca mistura, sempre tudo caixa baixa também. No caso aqui, indentação, tem que ser todo mundo uma indentação só. Não tem espaçamento do elemento aqui, por exemplo, do black, do background, para cor.
E cor hexadecimal no WordPress também tem um padrão. Por exemplo, para quem conhece CSS branco aqui, que é o FFFF, você pode resumir para apenas 3 Fs e está certo. Padrão de cor em WordPress, para quem manja de CSS, é só hexadecimal ou RGBA para quando precisa de opacidade. Outra coisa também, nunca ocultar ponto e vírgula no final. E também aqui outro exemplo muito errado, o cara fez tudo na mesma linha sem nenhum espaçamento. Agora, um exemplo certo. Outra coisa aqui também. Quando você tem mais de um elemento para falar no mesmo, nunca tudo na mesma linha, você tem que pular uma, que é o caso do exemplo certo. O exemplo certo aqui tem cada seletor, ele explica exatamente onde que ele está agindo. E cada um em uma linha, e você tem todo o espaçamento claro entre a propriedade, e o valor. Aqui tudo resumido e ponto e vírgula. Tipo, aqui é um código muito legível. Quando você bate o olho aqui, você sabe onde que está agindo, do que você vê algumas classes assim, os estilos assim, você não sabe para onde que aquilo foi. Bom, HTML. Um exemplo errado de HTML, por exemplo, o input, caixa alta. Caixa alta você nunca usa em nada em HTML, principalmente no WordPress. Para quem manja de HTML, os padrões antigos de XHTML nem deixava usar isso, quebrava. Agora com HTML5 é permitido algumas coisas, como por exemplo, ocultar as aspas. Ocultar as aspas pode abrir até algumas brechas de segurança, dependendo do que você está fazendo. Então é sempre importante ter as aspas. Aqui o caso BR maiúsculo e não tem espaço antes de fechar a tag. Toda tag que é self-close tem que fechar com um espaço depois. Aqui mais um exemplo também, indentado errado, tipo um trecho de PHP com HTML. Está tudo na mesma linha. E classe também maiúscula, etc., para ilustrar o exemplo. Aqui um exemplo certo. Se vê rápido, tipo, já fica muito mais fácil de entender também. Todo mundo minúsculo, falando a mesma língua, todo mundo com aspas para referenciar o elemento. E a indentação também aqui. Abriu o PHP, tipo, colocou um if, você indenta e escreve o código HTML, como se fosse que você escreveu uma div. Então, toda vez que abrir um PHP para fazer um if, um while, seja lá o que for, você indenta dentro daquilo, a legibilidade do seu código vai aumentar muito. JavaScript. JavaScript aqui é um exemplo também rápido. Aqui um exemplo de um objeto em JavaScript. Nunca você vai usar quebrar mais ou menos o objeto. Vou mostrar o exemplo certo. Sempre um em cima, um debaixo do outro. E JavaScript ainda com objeto tem uma regra que ainda deixa você indentar, escrever tudo na mesma linha, desde que seja um trecho pequeno, que não seja muita coisa. Aqui um outro exemplo, o for em JavaScript. Então, for normal, do jeito que todo mundo aqui escreve JavaScript, eu aposto. Mas assim, não é o certo no WordPress. Tanto o for, quanto aqui embaixo, o valor. Aqui no WordPress, você tem que criar mais espaços para deixar o código mais legível. Isso aqui em JavaScript demorou para mim começar a fazer, porque é um pouco diferente. O certo seria isso daqui. Cada um em sua linha, certinho. E aqui, agora, cada cara tem um espaço. Você consegue ler melhor, ainda mais, provavelmente vocês de longe, talvez vocês vão conseguir... bom, se bem que no slide eu não sei, não posso garantir, mas no código, quando tem mais espaços, você consegue distinguir exatamente o que está acontecendo, onde que entrou a variável e acabou aquela outra. A legibilidade fica muito melhor. Bom, PHP.
PHP nunca usar... Nossa, fugiu o nome disso agora. Quick Tag. Quick Tag. Isso aqui, no caso, é para printar essa variável de forma rápida. Isso aqui você nunca pode usar em WordPress. Principalmente também nunca ocultar só a barra no estilo de ASP. Esqueci como que fala esse estilo. Você nunca usa isso. Outra coisa também importante, que nem aqui, ele está dando um echo printando uma string. E nessa string, ele está usando aspas duplas em tudo. O PHP tem uma particularidade quando você trata com isso. Toda vez que você vai usa aspas duplas no PHP, ele procura por variáveis dentro do código. Então, isso ele consome um pouquinho a mais de performance do servidor para procurar essas variáveis. Então, quando você vai usar, nesse caso, vai printar uma string e não tem nenhuma variável, você nunca vai usar aspas duplas, sempre aspas simples. Até mesmo se você for usar uma variável, às vezes você pode até evitar de usar aspas duplas e abrir ela e fechar, porque isso é uma coisa muito, muito pequena de performance, mas tem impacto. Aqui outra coisa também, que é um standard praticamente novo, saiu essa semana do WordPress, que aprovaram, if e algumas outras tags. Agora é obrigatório ter as chaves abrindo e fechando, sempre. Antigamente você podia, assim, quando é só uma declaração, passar reto e não declarar. Um outro exemplo também, função. Nome de função é praticamente similar com CSS, mas... nossa, depois você falou de JavaScript, que eu lembrei um negócio. Esse nome de função, na verdade, ela estaria certo para JavaScript. Esse nome de função para JavaScript está perfeito. Mas para PHP no WordPress não pode. Você combinar minúscula com maiúscula. Nesse caso, você tem que colocar tudo minúscula e separar as palavras por underline sempre. E aqui um exemplo de instanciando uma classe, nome de classe. Nome de classe também nunca pode ser desse jeito. É sempre underline, a primeira maiúscula. E aqui o exemplo correto disso. O exemplo correto, dando o echo na primeira variável. Fica mais fácil entender o que está aqui. Nessa daqui é um exemplo mostrando realmente, aqui foi preciso usar aspas duplas, porque precisou colocar uma variável. PHP abrindo e fechando o if e o else também. Espaçamento agora dentro do if e dentro das variáveis. E agora já também o nome apropriado para uma função. Mesmo que esse nome aqui é mais um exemplo, não faz nada de verdade. E o nome de classe. O nome de classe é sempre todas as letras maiúsculas e separado por underline. Bom, essa parte é um pouco mais chata, essa que foi agora, porque é muito código e provavelmente algumas coisas até novidade para vocês. Não é alguma coisa assim obrigatória de vocês usarem. Como eu estava falando, isso deixa o código muito mais legível, dá qualidade para o seu código, mas não é algo que é obrigatório de ser feito, é um negócio recomendado. E se vocês quiserem estudar, isso vale muito a pena, porque enriquece o código, fica muito mais bonito. E tem tudo no Codex que eu vou mostrar, tem uns links depois no final da palestra, que inclusive, quem estiver conectado, eu tuitei esses slides na hashtag de hoje, do hashtag WCSP. Já está lá o slide, quem quiser acompanhar junto pode. Então, agora, a segunda parte da minha palestra, que são alguns padrões de projetos. Eu vou mostrar algumas coisas que geralmente o pessoal usa ou esquece de usar, ou que nem sabe que existe, e que vai melhorar um pouco.
também a qualidade de tudo que vocês foram fazer. Novamente, essa palestra eu deixei um pouco resumida, porque eu sei que esse assunto não é fácil, eu sei que tem muita gente aqui que é mais design, que não programa muito. Então, minha ideia é que pelo menos seja uma introdução para vocês. Bom, padrões de projeto, chamei de Design Partners. Bom, um negócio muito importante no WordPress, que algumas pessoas às vezes esquecem, são as tags condicionais. Você abre um if e para passar uma função, alguma coisa, e às vezes, ou nem abre um if, ou às vezes você cola alguma coisa, algum texto, ou carrega algum arquivo, que necessariamente você só precisaria usar na home, ou só usar dentro da página de um post, e em vez disso você está carregando o WordPress inteiro e pesando ele nesse caso. E para isso o WordPress ele tem muitas tags condicionais. No caso aqui eu citei algumas principais e algumas que o pessoal não lembra, como isHome, que é só homepage, front page, a front page quando você pega uma página do WordPress e destaca ela como sua página inicial. Single, que é a página de post, page, página mesmo. Category, que é página de categorias. Além disso, tem taxonomy, para pegar taxonomia personalizada, para arquivo de data e etc. E aí tem uma muito importante também, que é do admin. Tem muito plug, muito desenvolvedor que faz coisas, que carrega função, inicia função na frente do WordPress e no admin. E muitas coisas, às vezes, você não precisava que fosse no front-end, só no admin. Isso daqui já supra a necessidade. Outra tag importante aqui, legal, que isso aqui nunca ninguém lembra, que é essa tag isMobile. Essa tag, ela faz o mesmo que está dizendo o nome. Ela só carrega aquele conteúdo dentro de mobile. Eu já vi muita gente fazendo... bom, não sei se vocês conhecem a palavra GoHorse, provavelmente a galera que me conhece. Depois, talvez eu mando o link. GoHorse é o jeito mais... uma filosofia do GoHorse. Existe várias formas de resolver o mesmo problema. A forma rápida, a forma errada e a forma certa. A forma do GoHorse é a forma errada e rápida para entregar e tá certo, entendeu? Pronto. Entregou, funcionou, então vai. Isso é GoHorse. E aí, no caso, essa tag aí do isMobile, ela impede você de fazer alguns GoHorse assim. Eu já vi muita gente hackeando umas coisas até por JavaScript para não carregar conteúdo. E tem uma tag, nativa do WordPress. É só escrever lá e pronto. Só dispositivo mobile vai ver aquele conteúdo. Ou até mesmo você pode usar isso para ocultar. Faz o inverso, né? Põe um sinal de exclamação na frente. E aí o conteúdo só vai aparecer se não for mobile. Né? Já fica prático. Bom, filtros e ganchos. São os filters e actions. Isso daqui é um negócio muito legal no WordPress. É um negócio que diferencia o WordPress de várias outras ferramentas e dá uma elasticidade enorme, que te permite alterar várias coisas do WordPress através de um plugin ou do arquivo de funções do seu tema, sem você ter que hackear o core do WordPress, por exemplo. O WordPress inteiro está cercado de filtro e action. No caso, o filtro ele faz o que ele está falando mesmo, ele filtra um conteúdo. Então, no caso, ele sempre tem que pegar, ele sempre vai pegar algum valor padrão que está correndo ali. Você pode tratar esse valor, fazer o que quiser e precisa retornar um valor ainda para ele. É sempre importante, no filtro, você pegar um valor, você tem a possibilidade de pegar mais de um valor pelo um filtro e sempre retornar um.
E aí, no caso, para você usar um filtro que já existe no WordPress, você usa a primeira função aqui, Add Filter, para adicionar o filtro, e vai colocar o nome do filtro. Esse filtro, no caso, é o filtro do conteúdo. E o segundo parâmetro é o nome de uma função sua que vai filtrar esse conteúdo. Você pode passar ainda mais outros parâmetros aqui. Eu vou falar rápido, mas não precisa se preocupar agora. Você pode passar um outro parâmetro, pode dar vírgula 1 e até um infinito de número, que é a prioridade que esse filtro vai ser executado. E aí, no caso, você pode enfileirar filtros com outros plugins, temas, ou seja lá o que você está fazendo. E aí, no caso, o primeiro filtro faz isso, aí você sabe que o seu outro filtro ali vai fazer uma outra coisa naquele conteúdo. Até mesmo se você for... por exemplo, aqui um exemplo legal aqui, desse filtro, the content. Você pode criar uma função, usar lá dentro um if, falando em Saigon, que é a página de post, e pegar o conteúdo e injetar depois do conteúdo do post um HTML com um banner, por exemplo, do AdSense, ou alguma função para mostrar, como que fala, posts relacionados, um texto para assinar o seu feed, etc. E aí, beleza, ele vai pegar o conteúdo do post, vai passar por esse filtro, vai aplicar o que você pediu e você retorna ele. E aí você passou, sei lá, a prioridade que era 1. Aí você pode, em outra parte do seu código, criar um outro filtro que filtra de novo esse conteúdo. E aí a prioridade dele vai ser 3. Na hora que ele passar esse filtro, ele já não tem mais só o conteúdo do post. Ele vai ter o conteúdo do post mais o que você já passou no filtro, o banner, o texto a mais. Isso é muito legal dele. Ensinando, né, como fazer um filtro. No caso, você cria uma variável e passa esse filtro para ela. Você aplica o filtro. Você tem que ter... O primeiro é o nome do filtro. E o primeiro parâmetro que você está aplicando é o valor padrão daquela variável que você vai passar para o seu código. Mas você ainda pode passar uma infinidade de outros parâmetros que vai ajudar a pessoa a tratar esse filtro. Aqui do The Content eu não lembro agora, mas tem alguns casos, por exemplo, passa um conteúdo, alguma coisa estática, e aqui passa, por exemplo, um ID, um nome, uns outros parâmetros para você tratar e pegar novas informações para saber o que você vai fazer com aquele filtro. Isso daqui é muito legal, para quem desenvolve plugin é obrigatório você usar. E, bom, passando o filtro, você tem Actions. Actions são os ganchos do WordPress. Diferente do filtro, o gancho ele está ali e o gancho você pode simplesmente printar alguma coisa, algum conteúdo lá dentro, como também você pode apenas processar alguma informação e passar reto. No caso, seria, por exemplo, uma função do tipo void, que não retorna nada. Nesse caso aqui, eu dei um exemplo aqui, ó, de action, publish post. Essa action, ela roda exatamente quando você publica um post. E aqui, eu passei a função aqui como se fosse exemplo, e essa action eu posso recuperar na hora que você publica o post, informações desse post. E aí você pode, por exemplo, um exemplo legal, que até o Valério que deu palestra aqui hoje, a gente está desenvolvendo um plugin que usa essa action. Na hora que publica um post, pega as informações do post e aí dispara um e-mail para todos os usuários do site. Numa action, não precisou mexer nada. Uma função simples, você pega e aí já pega lá, manda disparar o e-mail, já usa algumas funções para pegar usuários, etc. E dispara. Bom, e aí o jeito de criar uma action.
criar uma action, você não passa a action para variável nenhuma. Você simplesmente escreve do action e escreve o seu nome, ou escreve o nome da action, e essa action, muitas vezes, não precisa ter nenhum parâmetro. Você pode deixar a action seca lá. Para quem quiser usar o gancho para colocar um conteúdo, uma mensagem que seja, ou você pode passar quantos parâmetros você quiser, para a pessoa poder usar esses parâmetros e gerar um conteúdo novo, que foi o caso do e-mail que eu estava falando. Bom, isso daqui, provavelmente, todo mundo que desenvolve temas aqui, seja particular ou não, talvez seja novidade o que eu vou falar aqui, talvez vocês já tenham lido ou já me tenham visto falando. No WordPress você tem várias formas de fazer loop de post. Um dos exemplos, por exemplo, e de personalização, né? Um dos exemplos, o que mais usa é o Query Posts. O Query Posts, muita gente usava, estão parando agora, e principalmente quem assiste tutorial antigo ou lê conteúdo antigo, vocês vão ver sempre o pessoal usando o Query Posts para fazer loop de posts de artigos. O Query Posts está até dentro da documentação. Ele não é para ser usado em tema em plugin. Tipo, ele tem alguns problemas de performance, por exemplo. O Query Posts, a destinação dele, básica, é para alterar o loop padrão do WordPress. O loop padrão do WordPress é o loop que vem nativo. Por exemplo, na sua home, aquela listagem de posts que aparece é o loop nativo do WordPress. Quando você clica aí dentro de um post, ele tem um outro objeto lá que publica só esse post. Todos esses caras, você pode manusear ele com Query Posts. Mas ele tem um problema terrível, que é o seguinte: ele age muito tarde e de uma forma pesada. Ele praticamente duplica o que está sendo feito. Muitas pessoas usam ele, por exemplo, para excluir categoria da home, para mudar a quantidade de paginação. E você usando ele vai ser usado muito tarde na sua função. Mesmo funcionando, ele tem esses problemas de performance. Dependendo como você for fazer também, você vai quebrar a paginação do site. Quem participa do grupo do WordPress no Facebook e também do fórum já deve ter cansado de ler posts, e eu tenho certeza que vocês já criaram uma página e criaram um loop de posts e quis paginar, e quando você vai para a página 2, fala que não existe a página. Tipo, é muito comum usar ele e ele acarretar esse tipo de problema. E aí, tipo, o que não usar, para não usar ele, o que eu posso usar? Quando você vai usar, alterar o loop, o objeto natural, normal do WordPress, tem um filtro que chama pre-get-posts. Esse filtro, ele trabalha na hora que está montando o loop. Então, ele não causa impacto na performance. E eu vou mostrar um exemplo dele. Ele é legal porque você pode ter uma função e usar as tags condicionais que eu falei no começo da palestra. E com uma função só, você gerencia todos os loops do seu site inteiro. Tudo que você quer. Daqui a pouco eu mostro. E loop em geral, que não seja o principal, ainda mais para quem faz um site estilo Magazine, etc., o correto é usar a classe WP Query, que funciona igual praticamente o Query Posts. Acho que praticamente muita gente já deve ter visto que existe os dois e não sabia diferenciar. E essa é a grande diferença. O WP Query é para fazer os loops secundários. No caso, você pode ter um site estilo Magazine, né? Tem um loop normal de posts, aí outro só de uma categoria, mais um de outra categoria, outro de uma tag, e por aí em diante. Bom, exemplo aqui do pre-get posts. Esse aqui eu coloquei um exemplo, que esse exemplo está na documentação do WordPress. E esse é um exemplo que direto eu colo para as pessoas, porque todo mundo pergunta. Isso daqui
ele cria a função aqui normal, peguei e passou a variável pela... Nossa, agora que eu vi aqui. Na verdade, para getPosts é um filtro, acho que eu falei errado ali. Ele passou... Filtro não, action. Ele passou uma categoria... excluir categoria, né, o nome da função. Ele pegou a variável query e ele faz um if, e aqui dentro desse if ele está usando o tag condicional. Dentro desse if aqui, ele está usando essa tag condicional dessa forma diferente, que ele está passando direto pela query. E nesse caso ele garante que ele está na home e que é o main query, que essa aqui é a query principal do WordPress. E aqui ele simplesmente passa e seta cat -1 e -1347. Ele simplesmente aqui, ele excluiu duas categorias da home, do loop principal. Geralmente quem faz isso com query posts passaria praticamente igual, e dentro do query posts, entre aspas, iria escrever cat igual a -1, vírgula, -1347. A mesma forma que você ia usar no query posts, você usa dentro dessa action. E a particularidade da action. Eu fiz aqui e não preciso retornar mais nada, porque eu só passei isso e já configurei o loop principal aqui. Tá tudo certo. Quando for na home, essas categorias já não existem mais lá. Aqui um exemplo, desculpem por muito código, mas esse aqui não tinha como ser menos. Um exemplo de como usar o query posts. No caso, passa uma variável qualquer, instancia a classe do query posts. Os argumentos, para quem já usa o query posts normais, é praticamente a mesma coisa aqui, que vai passar. E aí passa o if, verifica se existem os posts, aí começa o while com os posts e seta o objeto do post. E aí, ok, continua com as funções normais do seu tema, o the title, the content, para mostrar o conteúdo do jeito que você deseja. E, por final, você tem que resetar essa query secundária com WP request post data, porque assim você rebobina, você não deixa vazar essa query para uma query de baixo. E WP query, ele tem muita coisa. Eu estou falando ela aqui de maneira superficial. Por ela dá para você buscar posts por data agora, tem uns parâmetros por datas legais, por taxonomia, as categorias normais, uma infinidade de parâmetros que você pode usar para busca. E ele tem um parâmetro, que agora o nome fugiu, inclusive ele tem até um parâmetro, né, que ele conta para você, esse é o primeiro item, esse é o segundo item. E aí ele vai contando cada item dentro desse loop. E aqui eu abro oportunidade, por exemplo, para quem faz também site do tipo Magazine, você passa esse parâmetro e testa, por exemplo, se é -0, se é igual a 0, e aí você dá destaque, joga uma imagem maior no primeiro. E aí nos segundos já cai na condição else e vai mostrando imagem menor. Bom, uma outra coisa aqui, talvez vocês não usem muito isso, mas é um negócio muito feio no WordPress. No WordPress, para algumas pessoas que desenvolvem WordPress, fazer conexões remotas. Muitas pessoas não usam as funções nativas do WordPress, que funcionam de uma forma maravilhosa, que é muito legal. Todo mundo tem mania, geralmente quando você usa extensão remota assim, usa curl, algumas funções do tipo, e instanciam isso no WordPress direto. Para quem me conhece, eu desenvolvi uma plara de plugins para WooCommerce e Gigoshop, e boa parte dos plugins que eram pagos, concorrentes, às vezes eles usavam curl direto e criava dependência com curl no servidor do cliente. E aí tem um problema, às vezes nem sempre tem curl instalado em todo o servidor. E essas duas funções do WordPress, elas conseguem fazer requisição remota usando 4 elementos. Que o primeiro sempre eles preferem curl,
E depois eles buscam mais outros 3 métodos de conexão remota para garantir que vai conseguir fazer requisição. E daí, nesse caso, todos os plugins, todo o código que você escreve e usa isso, ele é mais compatível do que você chamar curl direto. E eles funcionam de forma muito simples. Da Permote post, você vai enviar um post mesmo para uma URL que você passa. E aí você pode passar alguns parâmetros, como, por exemplo, timeout, passar alguns headers, configuração de leitura, se vai ser um XML, um JSON. O body, no caso, no body, você vai passar o conteúdo que você vai estar dando post naquela página. E dá até para mudar o método, etc. E o get, no caso, recuperar um conteúdo, ele funciona de forma igual. Para quem trabalha com curl, sabe como que configura isso com curl. Você passa todos esses parâmetros. E aqui ele funciona de um método muito mais fácil, muito mais limpo e compatível, que vai funcionar com praticamente qualquer servidor. Eu não lembro de ninguém que usou um plugin meu e falou que não conseguiu usar. Eu nunca tive problema desse tipo de compatibilidade para conexão remota. Seguir. Isso aqui é importante pra caramba. Acredito que muita gente aqui nunca ouviu falar disso. Essas funções garantem segurança no seu código. Por exemplo, aqui eu listei poucas, porque existem muito mais. Essa primeira, ela limpa um endereço de e-mail. Ele retorna o endereço certo do e-mail. Já no caso aqui, um campo de texto, ele trima caractere especial, HTML, espaço em branco em volta, quebra de linha. Title, esse daqui é o mesmo que usa para limpar o title que mostra no The Title do WordPress. E aqui um exemplo também, with dashes. Essa função que transforma o title do seu post naquela URL amigável, com o nome do post certinho. E algumas funções também para escapar. Escapar HTML, escapar URL, esse daqui é atributo e JavaScript. Tem mais algumas para escapar SQL, etc. Isso daqui quase ninguém usa e é muito importante. Por exemplo, tem muita gente que confia, confia muito, é muito inocente, tipo, o mundo não é muito bom. Do mundo todo, você faz o negócio, tá funcionando, tá bonitinho, mas vai ter sempre alguém que vai querer te fuder, vai ter sempre alguém querendo te ferrar. Exemplo disso, e eu já vi muito em plugins, e é um exemplo de, às vezes, um exemplo de ataque que dá para fazer disso, cross-site script, no caso, talvez vocês já sofreram disso, alguém injeta, aparece, já tiveram aquele problema de aparece, você entra no site e redireciona para um site em flash fake. Esse redirecionamento os caras fazem por cross-site script, usando JavaScript, e eles injetaram, passaram por alguém que não usou essas funções. Que mais que dá para ver de exemplo? Praticamente o maior perigo aqui é cross-site script. Tanto disso, quanto deixar, às vezes, imprimir, inserir outros tipos de arquivos. No caso aqui, por exemplo, formulário. Às vezes tem uns formulários que jogam post para uma página e você pega o que recebeu desse formulário e simplesmente printa na página. Você exibiu, por exemplo, o campo nome. O campo nome está aberto para o que quiser escrever. Então, em vez de escrever um arquivo de campo nome, você escreve um script, alguma coisa em JavaScript, por exemplo. Na hora que você dá o post e cai na outra página, como não limpou nada, a outra página, na hora que chega, ele vai rodar esse JavaScript. E o mesmo jeito dá para rodar outras coisas. E é dessa forma que muita gente é hackeada.
Essa é uma das formas mais simples de abrir falha de segurança. Tipo, é banal. Dentro de um site, por um simples descuido. Por simplesmente não saber que esse tipo de função existe. Que você poderia ter limpado e barrado esse tipo de ataque. Eu acredito que, sei lá, boa parte de quem já sofreu algum tipo de... já foi hackeado, já teve seu site onado, com certeza foi por causa de um tema ou um plugin que recebia algum tipo de variável assim e não limpava. Isso daqui também você não só para post. Por exemplo, isso aí é bom também quando você vai usar, mesmo que seja um formulário mesmo. Em vez de você printar, você pegou isso daqui e salvou simplesmente no banco de dados. Meu, tipo, fácil. Qualquer cara chega lá e faz um SQL injection e hackeia seu banco de dados inteiro. Tipo, deleta, faz o que quiser. Porque você não está limpando, você não sabe o que ele passou, a informação de verdade, ou se ele foi malicioso na hora de enviar um formulário. E esse tipo de função, essas aqui, no final da palestra tem um slide de... tem uns slides com os links e tem uma página só com essas funções. Ela dá uma introdução também para outras páginas de funções disso. E que isso é extremamente importante usar. Você tem que prestar atenção no que você vai fazer para saber se é aquilo mesmo que está enviando. Por exemplo, é uma URL, esse daqui ele arruma para que seja mesmo uma URL, ele tira caractere especial, por exemplo, o HTML que possa vir junto, e printa só o que é URL. E o mesmo caso os outros. Esse daqui também, se você precisa por algum caso, processar algum tipo de informação e inserir JavaScript, esse cara que você deve usar também, para não ter nenhum problema nesse estilo. Seguindo, isso aqui também todo mundo faz, e isso aqui é muito importante todo mundo parar de fazer, que é colocar tanto folhas de estilo, HTML, CSS e JavaScript direto no cabeçalho, na seção head do site. Isso aqui é meio diferente. Praticamente todo mundo que aprende HTML, fazer tema, vai ter o instinto natural de ir na seção head e jogar todo o JavaScript, CSS que precisa. Só que você não pode fazer assim. Se você fizer assim, principalmente tanto num tema que você for fazer, o seu tema vai ficar, às vezes, complicado para gerenciar, como também em um plugin. Você não pode forçar sempre a aparecer dessa forma. Ainda mais num tema. Já vi tema que o header.php do tema, tinha umas 100, 150 linhas, e boa parte era aplicando JavaScript e CSS. E o cara usava tags condicionais, que era, beleza, né? Só mostra isso aqui dentro da home, isso aqui só dentro da página de post. Só que, tava tudo no lugar errado, não pode ficar tudo no cabeçalho dessa forma. Fica muito sujo e o que é pior, se você quiser desativar, usar alguma outra função, algum plugin para desativar isso, não consegue. E o jeito certo de registrar isso é pelo arquivo de funções do tema, com essas duas funções que elas vão registrar e chamar o seu arquivo. Em QScript e em QStyle. No caso aqui um exemplo, com JavaScript e com Style funciona praticamente igual. No caso você vai criar uma função, essa função você pode usar para o seu site inteiro, usar a tag condicional para mostrar do mesmo jeito, só na home, no post, etc. Mas você tem uma função apenas que vai registrar todos esses scripts. E isso também te permite, pelo nome do script que você vai cadastrar, por exemplo, criar um hook, alguma outra coisa, uma outra função que quando corre, desregistra o seu script e não vai mais mostrar.
Aqui no caso, mais ou menos como funciona, chamei aqui script, vou dar o nome aqui, só coloquei name para ilustrar, e aí você vai passar o path, né? Você pode usar get direct URI, etc. O que for para chamar o link do seu JavaScript aqui no exemplo. E aí, o que é legal aqui? Por exemplo, o terceiro parâmetro é destinado a... O terceiro parâmetro é destinado a dependências. Aqui eu estou dizendo que esse script é dependente de jQuery. Então, nunca esse script vai ser carregado antes do script de jQuery. Então, você pode fazer isso. Você pode cadastrar todos, seja lá na ordem que for, e fala quais são os scripts e as dependências. Por exemplo, eu posso ter adicionar um outro script aqui e falar que as dependências deles são jQuery e esse outro script que estava em cima. E aqui, no caso de uma mesma função, fica até natural, porque você escreve todos um embaixo do outro. E aí fica tranquilo. Se você usar só uma função. Mas, por exemplo, se você fracionar isso e usar outras funções, você pode registrar um script em algum momento, e aí você tem uma outra função que mostra... Por exemplo, se é uma função que mostra estilo em todas as páginas. JavaScript, né, em todas as páginas. E aí você pode ter uma função para determinada página, e lá você passa dizendo que ele só vai funcionar, que ele é dependência para esse outro arquivo. Então ele nunca vai poder carregar antes, porque ainda mais JavaScript é totalmente dependente da ordem de carregamento. E ele se carregar antes, quebrou todo o JavaScript do site, já era. Carregando depois, ele vai funcionar direito. E aqui é um exemplo, né? Você vai usar a função, aqui usar action, que eu comecei a falar, né? E o action é da P-Query Scripts, aqui para front, e passa a função. Aqui, isso aqui é muito importante. Todo mundo que lê uma ou duas coisas de desempenho já corre tentar fazer isso direto no WordPress, que é tentar inserir o jQuery do Google. Por que não? Porque tem CDN do Google, vai carregar mais rápido. Mas, cara, isso vai quebrar o site. Porque o jQuery do WordPress, eu vou mostrar já. O jQuery do WordPress, ele remove aquele string do cifrão. Não tem nada. String do cifrão, que geralmente é usada todo mundo que escreve jQuery geralmente só usa ela e nunca escreve jQuery para chamar uma função. Algumas pessoas quebram script, tentam escrever assim no WordPress e falam, nossa, por que não está funcionando? E é por causa disso. Eles tiram isso para ter compatibilidade com MulTools e outros frameworks, outros plugins de JavaScript. E aí o jeito certo, o método certo de chamar o jQuery num tema, se você não tem ele, se nada está chamando, é dessa forma. O mesmo jeito que eu chamei um outro script ali, que eu criei que não existia, o WordPress tem uma lista de scripts prontos, que eu passei aqui registrei só o jQuery, chamei na minha página. Tem mais uma infinidade de scripts que você pode usar, MulTools, acho que Blackbone agora, alguns de ColorPick. Você pode chamar vários scripts sem ter que baixar ele e instalar. Tudo já direto no WordPress. E o que é melhor, o do WordPress, ele está versionado e você tem a garantia que todos os plugins que o autor diz que funcionam para aquela versão, e se usar JavaScript, está funcionando com essa versão de JavaScript. Ao contrário de você usar o JavaScript do CDN do Google, e às vezes ele é uma versão muito mais acima e vai quebrar os seus plugins. Geralmente, né, quem usa esse do Google quer ganhar alguns pontos no PageSpeed, mas tipo, é pouca coisa que você vai ganhar e tem outras formas de usar. Se você quer mesmo usar o do Google, que eu não recomendo muito, mas você pode usar, tem plugin pronto no repositório, se você procurar. Tá fora? Bom, e que dá para usar para chamar isso. Quase acabando.
Forma correta de chamar jQuery, no caso, você tem que sempre chamar primeiro o jQuery, e aqui, no caso, eu já vou fazer o jQuery rodar na página, e quando criar essa função, você passa o símbolo aqui, que vocês estão acostumados a usar jQuery. E aí, agora sim, aqui dentro, o jQuery está funcionando ok. E outra forma mais abreviada de escrever isso é dessa forma aqui. Você tem uma função, função anônima, eu posso dizer aqui, e aí ela passa já para cá, e aqui embaixo você fala que é jQuery que está valendo ali. Bom, essa daqui é praticamente o último slide, já estou acabando. Algumas funções nativas, de só exemplo que eu estou dando, de coisas que eliminam plugins no WordPress. Aqui um caso, da Petrin Words. Várias pessoas usam funções personalizadas para isso. Isso aqui serve simplesmente para fazer resumo de um texto. Seja um título, seja um conteúdo normal que você pega, etc., o que for. Ele pega o seu texto, ele elimina todos os caracteres especiais, HTML, e aí você passa o primeiro parâmetro, é esse texto, e o segundo parâmetro dele é a quantidade de palavras que você quer. E pronto, está dentro do WordPress. Tem gente que instala plugin para isso e faz funções personalizadas, não precisava. Uma outra coisa, PageNate Links. Esse daqui é nativo, agora não me lembro com certeza, mas se eu não me engano ele está no WordPress desde a versão 1.6. E todo mundo usa a porcaria, aquela merda do WP PageNav. Pra quê, cara? Cara, é nativo do WordPress. Pra que você está instalando uma merda num plug para isso? Tá aqui. E é muito fácil usar isso. Na documentação disso, tá lá o exemplo certinho. É só copiar e colar. Não tem risco, tá certo. Um outro exemplo aqui, extract URLs. Isso aqui é da última versão do WordPress. E eu até coloquei aqui porque é legal pra caramba. Você passa qualquer conteúdo aqui e ele te devolve um array, uma lista de URLs esse conteúdo. Eu já vi gente usando alguns plugins ou regex, fazendo umas coisas personalizadas que não precisavam. Já está no WordPress. E assim como essas funções aqui de PageNav, etc., tem mais uma série de funções que são nativas do WordPress, que, cara, dispensa o uso de plugin, e você não precisava usar plugin, era só conhecer que existe a função. E, bom, isso aqui é muito importante. Toda vez que você vê uma função no seu tema, ou num plugin, ou num código do WordPress, vá atrás dessa função no codex do WordPress. Lê como que essa função funciona, e se possível, lá dentro tem um link de source, que mostra a função, como que ela funciona de verdade. Muita coisa que eu aprendi de PHP foi assim. Muita coisa que eu aprendi de WordPress, ou se não, praticamente quase tudo que eu aprendi de WordPress, foi dessa forma. Foi lendo a documentação do Codex, lendo o source, dentro do source você vai ler o que está acontecendo lá e vai ver chamando outras funções do WordPress. E dessa forma você acaba conhecendo mais funções. Essa foi a forma que eu estudei WordPress, tipo uma forma meio punk, mas foi uma forma que funcionou muito bem para mim e, cara, é o melhor jeito de dominar o WordPress. Bom, e é isso, cara, tipo, você viu, tem várias coisas que existem dentro do WordPress, padrões e funções nativas, jeitos certos de serem usados, que boa parte da galera ignora, não usa, e que melhora a legibilidade do código, deixa mais seguro, elimina plugin, melhora a performance, etc. Bom, acho que é isso aí, desculpa, corrido, mesmo que eu tentei resumir muito e só dar alguns trechos e também não deixar nada muito massivo com muito código, demorei, né? Vamos aí. Perguntas? Boa noite, meu nome é Ednilson. Você falou agora há pouco da WP Carry e do Carry Posts, né? Você colocou bem a diferença delas, eu não entendia muito bem. Valeu, obrigadão.
E uma coisa que eu sabia é que toda vez que a gente faz uma consulta desse tipo, a gente tem que resetar ela no final para a gente poder fazer outras logo abaixo dela. Só que eu também uso o Reset Post Data, porque eu vi lá no Codex que é a forma mais correta de utilizar. Mas eu já vi em alguns códigos também que existe uma Reset Carry. Você saberia me dizer qual a diferença entre Reset Carry e Reset Post Data? Então, se você ler o código, você vai ver que o Reset Query, ele chama o Reset Query Post Data. Só que ele pega a query principal. Você usava isso, o standard, para quando usava query posts. Ela era própria para query posts. Quando você usa o da pQuery, o certo é o da preset post data, que é o certo. Até mesmo você precisa resetar, porque quando você passa o nome da sua query e... Como que é? Vou até mostrar aqui para ficar fácil. Aqui, ó. Quando você passa aqui a variável e fala the post, você setou a variável post para que todas as funções aqui embaixo, para que todas as funções aqui embaixo, the title, the content, etc, funciona. Então ele está passando aquela variávelzinha post. Então ela setou. Se ela setou aqui, para um próximo loop você já não pode mais ter isso. Então, por isso que você reseta ela aqui, entendeu? Ele pega e mata essa variável e fala, não, ela está limpa de novo para passar próximo, entendeu? Boa noite. Uma pergunta de leigo, por não ser desenvolvedor, mas eu tive um exemplo de um cliente meu que ele, programador, ele desenvolveu um CMS próprio dele lá para atender imobiliárias da região do Paraná, e ele fez um esquema de criptografar os arquivos. Aí queria saber se no WordPress, por ser leigo, se no WordPress existe criptografar os arquivos para evitar cópia e se isso ajuda ou não na performance, se isso existe, alguma coisa assim, entendeu? Não, depende, tem várias formas de fazer isso, até ofuscar o URL, proteger o diretório, etc. Eu não me lembro nada do WordPress para criar criptografia dessa forma. Talvez exista, tipo, é muito grande. Tipo, seria mais para proteção do código, entendeu? Mais para proteção do código? Alguma coisa assim. Não necessariamente, que nem ele fez uma função lá, que acho que é junto com o servidor dele, que quando ele muda a versão do arquivo lá, que não CSS lá, ele muda a versão do arquivo de CSS, criptografa tudo, assim, não sei se usa Basic Code, alguma coisa assim. Não, se usar... Vira tudo hash, vira tudo... usar Basic Code não criptografa muita coisa, além de você não sabe o que está rodando lá, talvez abrir falha de segurança. Até alguns plugins e temas que são pagos e estão, tipo, Mercado Livre, que a gente estava conversando, disponível por torrent, que os caras jogam, tipo, eles injetam dentro de um rodapé alguma coisa, com base 64, alguma coisa assim, tipo, tá correndo JavaScript, ou tá conectando no servidor remoto, fazendo umas coisas, tipo... Dentro disso, o cara pode fazer qualquer coisa, porque ele executa um PHP dentro do código, toda vez que o site é carregado, que o cara pode ter, tipo, acesso total ao seu servidor. Mas a nível de criptografia mesmo, de verdade, para proteger algum dado, não tem nada assim no WordPress que eu me lembre agora. Obrigado. Meu nome é Vitor e eu queria fazer uma pergunta, mas em questão mesmo de ética na hora de você desenvolver, porque assim, eu tenho um determinado plugin que, por exemplo, esse plugin faz A, B e C, certo? B e C são pagos, é a versão paga desse plugin. Só que o que eu preciso mesmo é da parte A dele, certo? A B e a C eu sei fazer. Seria ético eu pegar essa parte A e mesmo eu fazer a B e a C, porque aí, no caso assim, se eu for pagar para ele, eu vou ter que pagar $80 para cada cliente que eu for utilizar aquilo.
Mas esse plugin, essa parte gratuita, que não tem ABS-C, ela é open source, ela tá... realmente a parte gratuita do plugin. Não sei se seria ético fazer isso. Não, até um pouco fora da palestra, mas vale a pena falar, que eu gosto muito disso. Cara, licença GPL, V2, do WordPress. Todo código tem que ser 100% de GPL agora. Ainda mais se você está vendendo plugin em tema. Hoje a gente até rolou umas conversas disso. Por exemplo, se eu vendo um plugin e que não é 100% GPL, eu não poderia estar aqui. Não posso participar de um WordCamp, não posso dar palestra no WordCamp, não posso fazer parte da comunidade de forma nenhuma. Se você quer participar do WordPress, etc., você tem que ser 100% de GPL. Esse plugin eu garanto que é 100% de GPL. A parte paga, cara, não existe na real. A parte paga desse plugin, ele é simplesmente uma parte que é um bônus para você pagar e provavelmente o que ele cobra mesmo é tipo um suporte de 1 ano para site, etc. E o que ele cobra por site vamos supor, é um suporte de atualização, que é dizer assim, o seu servidor buscando atualização no dele, e ele te liberar atualizações durante esse tempo, entendeu? De 1 ano, junto com... como que fala? Junto com o suporte. E aí, no caso, o código é 100% GPL. Você pode forcar à vontade, criar uma outra versão do seu e até mesmo distribuir gratuito. Isso, não tem nada de antiético. A licença GPL V2, garante isso para você. Esse é um direito seu, entendeu? Eu já vi alguns plugins que você, para usar a versão paga, ele te dá uma chave, aí você com essa chave conecta na API e tem acesso a algum serviço que ele provê para você, mas aí não é exatamente o plugin que dá essa funcionalidade, você conecta com o servidor do cara e aí você está pagando... mas aí é diferente, ele está vendendo... Na real, ele não está vendendo plugin. Ele está vendendo serviço. Ele está vendendo serviço. E tem uma outra o plugin coisa tanto faz para ele. Também, que muita gente não fala, mas os temas... Eles também são GPL. Tudo que você faz que depende do WordPress, ele também é GPL. Só que os temas, ele tem um pequeno porém. Os arquivos, eles estão na GPL, mas os resources, o design, os gráficos, etc., eles não precisam estar na GPL. Então, se você está pagando, você está pagando por tudo aquilo que é... Então... todos os assets, assim, vamos dizer. Os assets, eles não precisam ser GPL. Assim... Falando, assim, no patamar geral, o PHP, o código do WordPress, é o GPL. Então, se você escreve código que é adaptado e usa funções e precisa funcionar no WordPress, ele obrigatoriamente tem que ser GPL. E aí você tem essa brecha, usar plugin e tudo mais, que você pode pegar e criar os seus estilos, etc. E aí cobrar, querer licenciar isso. Você pode, é permitido, porque aquele CSS, JavaScript, etc., muitas vezes nem precisa do WordPress para funcionar. Se o site for em HTML puro, funciona. Só que aí, de novo, que eu estava falando para ele, se você fizer isso, você não entra no WordCamp, por exemplo, não participa da comunidade. Então, tudo que agora é do WordPress, e todos os sistemas pagos, Team Forest, etc., todos os caras estão dando tudo 100% GPL. Porque aqui no Brasil você tem poucos WordCamps e tudo mais. Lá fora galera que nem usar o negócio da moda lá, status. Você no WordCamp, status. Status você no WordCamp e status você... sabe o bottom que vocês ganharam? Americano é louco por isso. Status os caras ter vários desses bottoms. Porque cada bottom desse significa um WordCamp que vocês foram. E aí tem os caras que tiram foto, de milhares de bottoms. Foi em WordCamp, em vários anos, em vários lugares no país e fora, entendeu? Então, se você faz isso, você está eliminado, entendeu? De poder participar da comunidade e tudo mais, e vai ser mal visto. Então, todo mundo que não era 100% GPL... deixou isso e virou 100% GPL para não ter esse tipo de problema, não ter ninguém olhando feio para ele, entendeu?